vamos só ver as 4 cores. Dentro aqui de imagens, olha lá. Só que a diferença agora, nós não iremos adicionar essas cores no projeto. Nós iremos trabalhar via Picture Box, perfeito? Nós vamos fazer o seguinte agora, galera. Eu retorno aqui para o meu VB, no front. Vou fazer o seguinte, ó, vou criar um botão aqui de comando. Tá. Então, criei uma combo box com a lista de cores. Já criamos aqui o Picture Box. E agora criamos um botão de comando. Esse botão chamará PTN underline carregar. Tudo bem? O apelido desse botão será PTN underline carregar. Tudo bem até, gente? Vamos lá. Vou declarar aqui carregar. Vou apelidá-lo também. Então agora, pessoal, nós faremos o que? Quando eu selecionar a cor aqui e clicar em carregar, a mesma estará sendo exibida aqui. Entenderam a proposta? Sim, pessoal? Então como que eu faço isso? Vamos juntos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu tenho aqui as cores, não é isso? Vou fazer assim, ó. Vou declarar uma variável, certo? De cores. Bom, vocês aprenderam a condicionar o if, certo, galera? Vou fazer uma condicional agora usando case, para que vocês também tenham como possibilidade. Perfeito? Vamos por aqui, ó. OP S string. Então, declarei duas variáveis, cores e OP. Estão vendo lá, pessoal? Sim? E agora, eu estou aqui posicionado no botão carregar, para que eu possa fazer agora o procedimento. Então, eu farei o seguinte, eu irei setar a minha variável OP, será igual a cmd cores.text. Olha lá. Eu estou setando a variável OP de opção, né? Pode ser qualquer apelido aqui. Estou setando a mesma ao objeto como box. Perfeito? E agora eu vou trabalhar, ao invés do if, eu poderia tranquilamente trabalhar aqui, você já conhece, if, else, if, né? Else and if. Vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Select case OP. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui, ó? Caso, aqui como eu estou trabalhando com string, eu tenho que trabalhar assim, ó. Caso azul, cores, será igual a azul. Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui é o elemento da lista. E aqui eu quero que sete na variável cores o que eu estou atribuindo. Perfeito até aí, galera? Vou seguindo, ó. Case branco. Se for número, para ser comparado com case, eu não atribuo aspas, eu jogo direto o número. Entendeu? Olha lá. Cores será branco. Case vermelho. Cores será igual a vermelho. Case else, ó, cores igual a verde. Então, se comparar o verde, se não for nenhuma das possibilidades, sobrou a última. Então, a estrutura case eu trabalho assim, ó. Sempre, né? Então, você poderia trabalhar com if, como havia dito, mas estou passando mais um atributo para que vocês tenham, né, um parâmetro a mais para realizar os projetos. Tudo bem? Agora eu preciso carregar a minha Picture Box, não é isso? Então a sintaxe é dessa maneira aqui, galera. Olhem lá. Como que chama a nossa Picture Box?
IMG, underline cores, não é isso, galera? Ponto load, abro parênteses. Então agora, eu vou trabalhar com o quê? O diretório default, que é até o debug. Vocês concordam que é default essa parte? Eu ponho assim, ó, application, ponto, startup, path. Eu vou fazer assim, ó, e comercial, abro aspas, barra ao contrário. Como que chama o diretório? Chama imagens. Barra ao contrário de novo, e aqui eu irei concatenar a variável cores. Tudo isso com a extensão, no meu caso eu só venho como PNG. Fecho e fecho. Aí está a syntax do Picture Box. Quando eu trabalho com Picture Box adicionando direto, né, pela propriedade, é igual o ícone, a mesma proposta. Trabalhando agora, utilizando aqui dentro do botão, eu tenho que trabalhar assim. Por isso que é importante vocês sempre trabalharem com diretório debug, que aí vocês não precisam estar atribuindo C2 pontos, barra invertida, né? No diretório. O application.startuppath, ele automaticamente subentende-se que nós já estamos trabalhando com a pasta debug. Estão claros a todos? Imagens é a subpasta que nós criamos. E cores concatenado aqui, olha, é a variável que está setando as cores. Perfeito, galera? Então aqui, se eu tenho lá 50 cores, eu só trabalho com uma única linha de código. Eu não preciso trabalhar 50 vezes a mesma linha. Isso não existe. Foi, Marco? A interface se for caixa alta ou caixa baixa? Automaticamente ele já subentende e já autocorrige para você isso, tá? Mas interfere sim. Tudo bem, galera? Tem mais alguém que quer perguntar mais alguma coisa? Falou o professor aí que estava explicando? Não? Então é assim, gente, olha lá. PNG, eu só venho todos como PNG, porque ser JPEG, GIF, BMP. Só que assim, eu tenho que trabalhar com uma única extensão para facilitar a lógica, né? Senão fica difícil. Se eu trabalho com PNG, o outro eu trabalho com JPG, não tem como trabalhar com uma única linha. Entenderam? Vocês trabalhem com uma única extensão quando trabalharem com Picture Box. Pode ser qualquer uma das, tá? Pode ser JPEG, GIF, PNG, BMP, não tem muito problema. Tudo bem, galera? Vou rodar o código agora para ver se houve êxito ou não. Perfeito? Vocês aprenderam agora, ó, só recapitulando, aprenderam como box a carregar itens dentro da lista, aprenderam a condicional case, vocês só sabiam até então o if, e aprenderam também agora a trabalhar com Picture Box. Vamos fazer o teste? Olha, vou ter que trabalhar 5. É bem fácil isso aqui, não é muito difícil, não, tranquilo, né? Olha lá, vamos lá. Azul. Tá, negócio? Branco. Vermelho. E verde. Beleza, galerinha? Tranquilo até aqui. Fácil, não é fácil? Bom, agora vamos fazer o seguinte então, vamos continuar a trabalhar aqui com... Todo mundo já copiou o código aí, galera? Já? Tem alguém que não copiou? Espera um pouquinho. Todo mundo copiou? Vocês serão exigidos depois, hein? Então tem que esclarecer dúvidas agora. Bom, agora nós retornaremos para o nosso front, daremos sequência agora numa outra ação aqui. Aqui ficará um mix de possibilidades, mas como eu falei, não adicione no projeto de vocês atual, vocês entendem a primeira proposta e depois aí sim vocês apliquem em projetos aquilo que vocês já estavam fazendo. Tudo bem, galera? Bom, uma outra situação agora é a seguinte. Eu vou trabalhar assim agora. Vou falar um pouquinho de estrutura de repetição com vocês. Tudo bem? Essa estrutura de repetição, vou fazer assim, ó. Eu vou criar mais uma vez uma combo box. Vamos lá. Eu vou criar mais uma vez uma combo box com vocês. Vamos lá. Vou criar agora é uma outra
outra proposta, tá? O que eu vou falar agora com vocês é a estrutura de repetição, tudo bem? Então, vou trabalhar uma combo box, vou trabalhar um list box, que é esse cara aqui, ó. List box. Vamos lá. Então, tem a combo box, que vocês já conhecem. E vou trabalhar também agora uma list box, tudo bem? Trabalharei então uma list box. Essa list box eu vou trabalhar mais ou menos assim, não tem muito problema, né? Olhem lá. E aqui eu vou colocar um botão de comando. Então ficou assim, ó. E vamos aqui entender. Combo box, botão, list box. Perfeito? Nomenclatura dos três. CMV, underline, números, BTN, sei lá, underline, gerar, e aqui, LST, underline, números. Então assim, quando eu trabalho com lista, LST, quando eu trabalho com box, CMV, quando eu trabalho com botão, BTN, certo? Então nós iremos habilitar esses três objetos e vamos desenvolver aqui a lógica da próxima proposta. Então o que eu estarei explicando agora será estrutura de repetição. Tudo bem? Condicionais que vocês já conhecem, if e case. E novos objetos vocês estão aprendendo agora. Correto, galera? Tudo bem? Então vamos lá. Eu iria habilitá-los também. Enviando números. PTN para gerar. Bom, então vamos lá, galera. Agora, nós vamos fazer o seguinte, olha. Deixa eu liberar aqui, né? Eu vou fazer a estrutura de repetição. Então é assim, eu criei dois objetos para vocês perceberem. Em um objeto você está utilizando for e o outro estaria utilizando while. Tá? Só para que vocês vejam já as duas estruturas em ação. Perfeito? Até galera? Entenderam? Eu já criei os dois objetos para vocês sentirem que é possível trabalhar com os dois. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui no botão gerar, onde tudo acontecerá, não é isso? Então quando eu clicar em gerar, eu vou gerar números pela estrutura de repetição. Vou clicar então duplamente no gerar. Se eu não faz isso, você coloca no livro. Não, mas ele não mostra trabalho assim, fechado. Então vai direto pelo fonte. Então eu vou clicar agora. Meu filho. Tem que estar atrás. Atrás. Vamos lá. Então presta atenção aqui, pessoal. Então vamos lá. Então presta atenção agora aqui, galera. Deixa aqui para trabalhar. Então agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu precisaria declarar mais variáveis. Então vem aqui. Oi? CMB underline números. Eu vou declarar mais variáveis aqui que eu precisarei do exercício. Então vou por aqui, ó. Tim, sei lá, I, S, long. Poderia ser íntegra também, tá? Vamos deixar long aqui, ó. Eu declarei uma variável nova aqui, né? Tim e S1, certo? Então vamos trabalhar agora com a estrutura de repetição. Vou fazer aqui uma estrutura de repetição utilizando for primeiro, tá bom? Tudo bem? Vou pôr assim, ó. For me ponto i, é a variável que nós vamos trabalhar. Aí eu vou setar direto aqui, ó, igual a 1, to, sem, step, 1. O que eu quis dizer aqui? Quando eu teclo Enter, ele formará um next também, veja, olha lá. Essa estrutura de repetição aqui, eu estou setando a variável i
variando de 1 a 100. E o step 1 é o incremento, é de quanto em quanto será essa estrutura. Se eu quisesse, por exemplo, de 2 em 2, eu colocaria step 2, de 3 em 3, step 3. Entenderam, pessoal? Sim? E agora eu farei isso daqui, olha. LST, underline números, ponto, itens, ponto, adi, entre parênteses o item. Essa aqui é uma estrutura de repetição usando for. Entenderam bem, galera? E agora eu farei uma estrutura de repetição usando while para que vocês vejam, tá bom? Entenderam essa estrutura que eu fiz? Eu estarei adicionando números dentro da... Vou pôr aqui, ao invés da lista aqui, já anotaram? Mas é a mesma coisa, a mesma síntese, tá? Vou pôr aqui, ó, os números usando for dentro do combo box. Tudo bem? E agora eu farei uma mesma estrutura, só que agora eu irei carregar no list box, perfeito? Então como que eu faço? Olha, usando o while, eu quero assim, ó, eu seto a variável, por exemplo, olha, i igual a 1, estão vendo? Então isso aqui, ó, exemplo. For, agora aqui, exemplo do while. Tudo bem, galera? Tranquilo até aí, pessoal? Aí o que eu faço agora? Faço enquanto i for menor, sei lá, ou igual a 100. Ele já gera a estrutura loop, estão vendo ali, pessoal? Sim? E ao fazer isso, aí sim ele carregar LST números, ponto, itens, ponto, de i. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu fiz aqui, pessoal? Ele automaticamente aqui, meu povo, ele estará contando, né? E vai ficar dentro dessa estrutura até chegar no número 100. Deixa eu fazer o teste primeiramente. Professor, não dá para colocar aí mais nesse? Até dá, cara. Até dá também que funciona. Tá bom? Olha lá. Eu gosto de explicar assim, fica para quem não conhece é mais fácil entender. Tá bom? Olha lá, pessoal. Vamos fazer o teste? Ó. Já vou deixar vocês copiarem agora. Vou clicar em gerar. Vejam lá. Olha, ele automaticamente carregou dentro da lista números de 1 a 100. E dentro do Google Box, ele não carregou. Vamos ver por que não carregou. Possivelmente eu acho que eu não habilitei lá. Você chamou você de decores no. As cores. Ah, cores, ó, carregou nas cores, muito bom. Não acordei ainda. Agora sim, agora é sucesso. Vamos lá. Então eu vou carregar aqui. Quando eu clicar em gerar, olha lá, gerou números de 1 a 100 pelo while e gerou números de 1 a 100 pelo for, usando uma combo box. Tranquilo até aí, galera? Sim ou não? Não há nome lá para quem não anotou ainda. Então já usamos aqui também o for e o while. Já que eu estou falando aqui de estrutura de repetição, eu vou falar de números randômicos dentro da estrutura para que vocês também já vejam, tudo bem? Eu não vou entrar com o banco diretamente para o interdisciplinar, porque vocês precisam conhecer os comandos de maneira isolada, né? Senão fica difícil. Então, lá nos projetos, o que nós vamos fazer? Os básicos vocês já realizaram, correto? Hoje, vocês começarão a fazer os intermediários, são 5 ao todo. Depois que nós terminarmos, aí já entram os avançados, que é a parte de banco de dados. Então fica tudo em um projeto. Perfeito, galera? Bom, vamos imaginar o seguinte agora, pessoal. Vou aproveitar o mesmo gancho aqui, olha. Dentro dessa mesma estrutura, eu vou fazer assim, ó. Eu vou declarar mais uma variável. Declarar a variável n, por exemplo, olha. Só para que vocês entendam números randômicos também. Declarei a variável n também como longa. Tudo bem? E aí, gente? Vou fazer aqui, ó, só para que vocês já entendam. Dentro do for mesmo, só para vocês verem, olha.
Então aqui, olha, eu vou fazer o seguinte. N será igual a int RND vezes, sei lá, por aqui, 50 mais 1. Então o que vai fazer aqui, ó? E aqui eu vou deixar comentado esse código, ó. Vou trabalhar com ele aqui, ó, só para que vocês entendam também números randômicos. Estou aproveitando a mesma lógica aqui, ó. Entenda o que vai acontecer agora. Ele irá sortear 100 vezes, olha lá, irá sortear 100 vezes números de 1 a 50. Está vendo aqui, galera? Então, olha, fará sorteio 100 vezes números aleatórios de 1 a 50. Entenderam? Então, esse tipo aqui de comando, ó, N é a variável, int, números inteiros, RND de random, vezes 50 até o número que será sorteado, mais 1 para que não dê o zero no sorteio. Entenderam isso? Então, o que vai acontecer agora aqui? Ó? Irá sortear 100 vezes números de 1 a 50, e aqui eu modifiquei, ao invés de eu coloquei N para que vocês vejam. Porque ao invés de pôr aqui, eu vou pôr aqui, ó, para ficar mais fácil aí, ela estenderá em números, né, para que vocês visualizem. Entenderam a lógica, pessoal? Estrutura de repetição tranquilo? Vocês já sabem, condicionais, estrutura de repetição, já estão fazendo muita coisa, né? Então agora é o seguinte, olhem lá. Eu vou rodar o exercício. E agora quando eu mandar gerar, olha lá, ele gerou 100 vezes números aleatórios de 1 a 50. Entenderam, pessoal? Sim? Senhor, por que mais embaixo deu mais 50? Oi? Deu mais 50 ali embaixo. Mais 50, não preparei, deixa eu ver. Não, sabe o que aconteceu aqui? É que eu cheguei a comentar o código lá, né? Então ele está pegando também a estrutura de repetição. Entendeu? Bom, aqui olha, está vendo esse cara aqui? Do while? Tem que comentá-lo para que não apareça. Beleza? Por isso deu mais de 50. Se eu rodar de novo, olha, ele não dará mais de 50 de maneira alguma. Vamos ver? Ó. Vejam lá. Beleza? Chega a dar 51? Não, ele não dá 51. Não. Tá? Então quando eu multiplico vezes 50 mais 1, ele só não dá o zero no sorteio. Perfeito, galera? Até aqui, todos entenderam? Sim? Bom, eu vou fazer agora o último cenário com vocês e passarei a vocês os projetos. Um detalhe legal. Vou falar de mid e lane também, que vocês precisam saber para fazer os projetos. Tudo bem? Vamos montar aqui o próximo cenário aqui, galera. Vamos juntos aqui. Ó. Então vamos lá, pessoal. Presta atenção agora aqui. Ó. Aqui, no mesmo cenário, eu vou montar o seguinte agora. Entenda. No mesmo cenário, eu estarei montando o seguinte agora. Vamos ampliar um pouco mais o projeto. E agora eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou criar algumas labels aqui, né, só para que eu possa trabalhar. Então aqui eu tenho uma label. Nessa label eu já vou colocar aqui, ó. Espera aí que eu já vou explicar onde eu quero chegar agora, tá, pessoal? Ó, aqui eu vou pôr caixa baixa, caixa alta, mas letras minúsculas maiúsculas, né? A mesma coisa, né? O que eu vou explicar agora para vocês é essencial para vocês fazerem os projetos, tá? Vou pôr caixa alta. Vamos ralar um pouquinho dos projetos, hein, pessoal? Faz parte. Vai lá, vamos ver caixa baixa, caixa alta.
Aí vamos abrir a tela, tá? Não se preocupe. Fiquem tranquilos. Bom, então o que eu fiz, pessoal? Eu vou ampliar a tela só para que vocês vejam. Então, olha lá. Aqui, vamos trabalhar o seguinte, olha. Eu criei a seguinte variação. Então, nós teremos o input box, que vocês não viram ainda, e eu terei saída de dados pela lei. Isso aí não é saída, são rótulos ainda, perfeito? Tudo bem aí? Então, quando eu chamo uma palavra qualquer via input box, automaticamente mostrará a palavra, a quantidade de letras da palavra, letras minúsculas, letras maiúsculas, mostrará a primeira letra, as 3 primeiras letras e a última letra. Tudo bem? Então, esse comando que eu estou falando agora, nós vamos trabalhar com len e mid. Tá ok? Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Agora, eu terei que criar aqui, olha, todas as labels de saída de dados. Entenderam até aí, galera? Vou criar agora todas as labels de saída de dados. Certo? Então vamos lá, vou criar aqui rapidamente aqui, só para que possamos trabalhar. Tá? Então a label aqui, vocês lembram que tem o outside, isso aqui você já sabe fazer, tá? Só estou montando um cenário aqui. Style, text align. Bom, não vou caprichar muito não, tá, pessoal? Só para vocês também saberem. Vamos lá. Então aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, olha. Eu já criei aqui o cenário, então aqui serão as saídas de dados, né, pessoal? Haverá um input, como eu falei, um comando novo que vocês não viram. Não vou fazer via text box, vou fazer via input box para que vocês também já entendam essa possibilidade. Perfeito? Então aqui eu irei habilitar todos os objetos que estarão sendo envolvidos aí na programação. Tudo bem, galera? Então aqui eu vou apelidar, olha. Vou apelidar o primeiro aqui, olha. Vou apelidar esse primeiro, sei lá, como LBL underline palavra. Pronto. LBL underline palavra. Não precisa se preocupar muito, tá? Você pode apelidar da maneira que desejar. O próximo. LBL underline QTB. Próximo. LBL underline caixa baixa. LBL underline caixa alta. LBL underline primeira. LBL underline eu bem lixo para todo mundo. LBL underline último. Então aqui eu apelidei todos os objetos de saída de dados. Certo? Aqui tem uma dúvida bem tranquilo, né? Eu estou apelidando, só fazer só o front aqui. Então agora vamos ao back-end para que vocês aí sim prestem atenção. Tudo bem, galera? Eu vou aproveitar esse cara aqui, ó, o form load. Quando eu quero trabalhar com form load, eu tenho que clicar em qualquer área do meu formulário. É isso, galera? Ou simplesmente vir aqui, ó, e localizar onde está o meu form load. Ele está aqui por sinal. Estão vendo aqui, galera? Sim? Então aqui eu vou apelidar, vou trabalhar com mais uma variável. Olha, vou por aqui, vírgula.
Nome, vai. Olha lá. Apelidei uma variável chamada nome do tipo string. Tudo bem aí, galera? Sim? Olha como é fácil agora. Eu irei no FormLoad, depois de carregar a lista, eu vou fazer agora o procedimento para trabalharmos com main id, perfeito? Eu vou fazer assim, ó, nome será igual a input box, é um outro input que eu posso trabalhar, ao invés de trabalhar com text box, eu posso trabalhar com input box também, diretamente pelo FormLoad. Vou por aqui, ó, digite a palavra, vai, vírgula, aviso, vai. Então aqui, input box com N, né, que é em inglês, olha lá, input box, digite a palavra, aí eu coloquei uma barra de título, aviso. Agora eu vou começar a trabalhar, vocês estão enxergando bem daí, pessoal? Sim? Agora eu vou começar a trabalhar então com a saída de dados. Tudo bem daí, galera? Professor, Oi, pois não? isso daí pode usar também para fazer login no formulário? Como? Para fazer login no formulário? Não, aí você vai usar outro tipo de procedimento, tá? Tudo bem? Mas dá para fazer, é livre, tá bom? Olha lá, LBL, palavra.text, vai ser igual a variável nome. Até aí, tranquilo, estou trabalhando a saída de dados, perfeito? O próximo é a quantidade, então eu faço assim, ó, LBL, quantidade.text é igual, agora sim, ó, len, entre parênteses, nome. Esse comando len, ele contará quantos caracteres tem a palavra. Entenderam? Para lá, LBL_TTD.text igual a len, nome. Tudo bem, galera? Sim ou não? Vamos para o próximo. LBL, caixa baixa, ponto, text, é igual a lowercase, ó, Lcase no nome. Caixa baixa para conversão, Lcase, lowercase. Perfeito, galera? LBL, caixa alta, ponto, text, é igual a uppercase, que é o case. A variável nome. Agora vem o comando mid, que eu queria explicar com calma para que vocês. Até aqui tudo bem, galera? LBL, vou trabalhar a primeira letra aqui, ó. Primeira, ponto, text, igual a mid, entre parênteses, a variável nome, vírgula 1, vírgula 1. Vamos entender o que quer dizer isso. O primeiro 1 que vocês estão vendo aqui, ó, ele refere-se à posição da letra. E o segundo número que vocês estão vendo aqui, ele refere-se à quantidade de letras que serão exibidas. Repetindo, o primeiro número 1 ali é a posição, o segundo é a quantidade de letras. Entenderam? Sim ou não? Farei isso também com as três primeiras, olha lá. LBL, três primeiras, ponto, text, é igual a mid, de nome, e vamos ver se vocês entenderam. Mencione para mim como será então agora. 1,3. Muito bom. Entenderam? Agora eu vou pegar vocês, eu quero que vocês me ajudem a fazer a última letra. Como que eu faço agora, hein? LBL, última. Agora terá um mix de len com mid. Vamos ver se vocês conseguem. Ponto text, o que eu faço? Igual o que, pessoal? Mid do quê? Nome, beleza, até aí. Vírgula o que, pessoal? Len, perfeito. Do nome, não é isso? Não é a posição da letra? Concorda comigo, galera? Vírgula o quê? 1, que é a quantidade de letras que eu quero dizer. Acabou aí assim. Assim, né? Tudo tomando um tiro curto aí. Tudo babinha que eu estou mostrando para vocês, para vocês trabalhem. Qual variável? Variável nome do tipo string. Eu vou testar o exercício e depois deixo vocês copiarem. Vamos ver se funcionou, né? Então, quando eu carregar agora, ele gerará um input box na tela. Olha lá. Porque eu deixei no FormLoad, concorda comigo?
Ele gerou um input box na tela, tá vendo? Então vou digitar aqui, ó, MOOC 10. Quando eu, é de praxe isso, né? Olha lá. Então quando eu clicar em OK, automaticamente, olha lá, MOOC 10 contém 10 letras, caixa baixa, caixa alta, primeira letra, 3 primeiras e última letra. É o objeto Rádio Bluetooth. Tudo bem? Objeto Rádio Bluetooth, então, falei com vocês agora a programação, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Bom, Visible e Enable, eu não preciso falar com vocês, vocês já sabem fazer isso, né? Ocultar objeto, desabilitar objeto. Tranquilo isso, pessoal, para vocês? Como, professor? Ah, vocês viram isso em VBA, gente. Ah, você coloca na caixa. Ponto Visible igual a false, ponto Enable igual a false, Group Box, lembra tudo isso daí? É igualzinho. Então vamos lá, vai. Já que eu vou trabalhar com o Rádio Bluetooth, então presta atenção agora, vamos juntos. Vou criar um último cenário agora com vocês. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o Group Box, tá, pessoal? A sigla do Group Box sempre será GRP underline, tá? O Group Box, ele passa uma ideia de ser meramente visual, né? Só que ele tem uma certa relevância na programação, você vai entender o porquê disso, tá? Quando eu atribuo objetos dentro desse Group Box, eu não preciso, por exemplo, se eu quero desabilitar todo o grupo, eu não preciso especificar objeto a objeto dentro desse grupo. Eu só falo no Group Box, ponto visible ou ponto enable igual a false. Então, todos os objetos que estiverem dentro desse grupo, ele ficará desabilitado, oculto e por aí vai. Entenderam, pessoal? Então, vamos lá. Vou montar então o Group Box. Bem rápido aqui. Vamos lá. Esse Group Box, eu vou apelidá-lo. Primeiro que eu vou por aqui, ó. Selecione. Olha lá. Então o Group Box ficou como selecione. Está vendo aqui? Sim, galera? E vou apelidar o Group Box. Vejam lá. GRP, underline, sei lá, seleção. Eu apelidei aqui o Group Box. Tudo bem? Tranquilo até aí, galera? E agora, vou adicionar, olha, esse objeto aqui, ó. Objeto Rádio Bluetooth. Esse cara aqui, ó. Tudo bem? Eu vou oferecê-lo aqui, ó. Vou pôr aqui o Rádio Bluetooth. Mais um Rádio Bluetooth. Bom, só dois tá bom, só para você entender assim. Então eu tenho aqui o Group Box e dentro desse Group Box eu tenho dois Rádio Bluetooth. Estão vendo aqui, gente? Sigla do Rádio Bluetooth. Rádio Bluetooth, nós iremos apelidá-lo como RDB underline. Tudo bem, galera? Certo? Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar a mesma lógica aqui do Feature Box só para que vocês vejam aqui funcionando, tá bom, pessoal? Vamos por aqui, ó. Primeiro Rádio Bluetooth, vamos por aqui, ó. RDB, sei lá, underline azul. O name do primeiro Rádio Bluetooth eu deixei como RDB underline azul, tudo bem? Eu dei na proximidade de TXT e mudo aqui para azul. E o segundo eu vou pôr aqui, sei lá, verde. Olha lá. O segundo atributo eu vou colocar como RDB underline verde. Vejam lá. Bem tranquilo. RDB azul, RDB verde. Certo, galera? Tudo bem aqui, meu povo? Tranquilo, né, pessoal? Então eu vou fazer o Rádio Button e o Checkbox é a mesma sintaxe. O Checkbox é esse cara aqui, ó. Eu não vou nem explicar, tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é a mesma sintaxe do Rádio Button. Tudo bem, galera?
O que difere a aplicação é que o RadioBoot ele permite uma única opção selecionada, o checkbox, múltiplas seleções. Tudo bem? Vamos lá. Vou fazer a programação em cima desse cara aqui, que é mais fácil nós trabalharmos. Eu já tenho um cenário aqui, certo? Então eu vou clicar duplamente no botão OK. Agora vamos lá. Vamos por aqui, ó. C RDB azul ponto checked igual a true. Então, cores, eu já tenho essa variável, certo? Vou aproveitar a mesma proposta, tudo bem? Azul. Se não, cores igual a verde. Então assim, eu poderia. Então a sintaxe que você tem que entender é isso aqui, ó. Checked igual a true quer dizer o quê? Se a opção estiver habilitada, certo? Se o foco do mouse estiver na opção. Igual a false é se não estiver na opção. Entenderam, pessoal? Ponto checked, é isso que vocês precisam aprender. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, só para aproveitar aqui, olha, eu vou por aqui, LG, pegar em cores, vou pegar a linha mais fácil, né? Então, para você ver aqui. Veja. Então, aqui, galera. Então, o nome do objeto .checked igual a true, ele vai trabalhar com a possibilidade do RadioBoot. Tudo bem? Vou fazer um teste agora para verificar se eu vi esse ou não. Olhem lá. É bem simples e bem fácil também. Deixa aqui é o que eu preciso. Como já está dentro da lista, ele vai carregar aqui. Olha lá. Vamos ver se deu certo. Ó. Azul. Verde. Beleza, galera? Ponto checked igual a tudo então. Um dos exercícios básicos meus, ele preveu o RadioBoot. É a calculadorinha lá, não é isso? Tinha as 4 operações básicas, não é isso? Tudo bem, né, galerinha? Sim ou não? Vou falar a importância do Group Box, olha, só para que vocês vejam agora a importância do Group Box. Tá? Aí eu já encerro a aula e pós-intervalo nós iremos para o Lab 3 hoje ou Lab 3? Deixa eu só tirar uma foto ali do grupo. Pode tá? Tira uma foto, ó. Tá aqui, ó. Quem quiser aí, fica à vontade. Então vamos passar a última opção agora aqui, ó. Eu vou aproveitar aqui o meu design, vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui rapidamente, agora, mais uma combo box aqui. Você já sabe criar combo box, vou criar uma combo box embaixo aqui do que eu criei, tá? Tudo bem? Essa combo box eu vou apelidá-la como CMD underline opção. Então a combo box eu estou apelidando como CMD underline opção, correto? E dentro do meu FormLoad eu vou carregar listas, itens dentro dessa lista. Então vamos lá no FormLoad. Tem uma série de listas aqui carregadas, vou carregar mais uma aqui, ó. Tudo bem? Então if CMD underline opção ponto itens. Vocês já sabem fazer. Vamos por aqui, ó, ponto ID. Vamos por aqui, ó. Só para vocês entenderem. Desativar ponto ID. Ocultar ponto ID. Resetar. Vamos fazer juntos lá, pessoal. Então aqui sem novidades, né, pessoal? Tudo bem? Se eu quisesse carregar algo já dentro da lista, só colocar aqui, né? Só colocar aqui, ó, CMD, opção, ponto, select itens, index, agora aqui o 0, vai, como opção primeiro. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Dentro da minha programação, eu farei a programação agora direto pela combo box, não tem botão de comando, tudo bem? Então eu vou clicar duplamente no combo box, ele vai gerar esse evento aqui, ó. Select index change. Tá vendo aqui, ó? Ele gera naturalmente quando eu clico dentro de uma combo box. Tudo bem aí, galera?
vou trabalhar assim, ó. Vou pegar a variável OP que eu já tenho lá, né? Vamos por aqui, ó. OP igual CMV opção ponto text. Certo, galera? Tudo bem daí, gente? Aí eu posso usar if ou case, não tem muito problema. Certo, galera? Vamos usar o case de novo só para vocês verem. Select case, OP. Vou para aqui, ó. Caso desativar. Então, olha agora que interessante. Se eu criar um grupo box, então eu não preciso colocar RDB, underline azul, ponto enable igual a falso. RDB, underline verde, ponto enable igual a falso. Eu já falo do grupo, ó. GR, vou por aqui, GRP. Seleção. Ponto enable igual a false. Então eu vou desativar todo o grupo que está GRP seleção. Ponto visible igual a true. E GRP underline seleção. Ponto enable igual a true. Acabei aí. Na realidade, esse exemplo eu quis passar para vocês, porque eu estou fazendo a programação direto da Combo Box, eu não sei o botão para clicar em nada, correto? Já estou trabalhando com o Group Box para que vocês vejam a utilidade do mesmo. Ele não é meramente visual, não. Ele tem uma certa relevância. Tudo bem? Então, todos os objetos envolvidos dentro do Group Box, ele estará sendo desativado, ou ficará oculto, né? Para que vocês vejam. Olha, vou rodar o exercício. Vamos ver se eu ouvi esse programa. Olha lá. Deixa eu dar qualquer coisa aqui. Vamos lá, pessoal. Olha lá. Desativar. Como eu já deixei ativo aqui, olha. Ele já sobe para desativar. Está vendo aqui, pessoal? Ocultar. Desaparece. E o resetar. Visualiza. De novo, ó. Desativar. Está vendo? Entenderam a importância do Group Box? Ocultar e resetar. Beleza, pessoal?